O meu projeto é sobre análise energética da produção de carvão ativo a partir do bagaço de cana-de-açúcar. Meu nome é Maria Júlia de Castro Silva, fui orientada pelo professor Armando Zanoni e realizei a pesquisa no Instituto Mauá de Tecnologia. As emissões de dióxido de carbono provenientes das indústrias têm sido uma preocupação significativa nas últimas décadas. Por essa razão, tem-se buscado alternativas para remover ou reduzir os níveis de CO2 por meio da captura e armazenamento. Nesse cenário, a captura a partir da adsorção, utilizando carvão ativado, tem demonstrado muito interesse. Além disso, o carvão produzido a partir de resíduos vegetais, como o bagaço de cana, representa uma solução promissora, por ser uma alternativa para lidar com esse resíduo. Porém, esse processo demanda uma quantidade considerável de energia, o que pode impactar a sua viabilidade econômica e ambiental. Para que essa tecnologia seja verdadeiramente vantajosa, é essencial que a quantidade de CO2 absorvida pelo biocarvão supere as emissões de dióxido de carbono associadas à energia consumida durante a sua produção. Assim, esse estudo tem como objetivo analisar e quantificar a energia necessária para as etapas de secagem, carbonização e ativação do bagaço de cana-de-açúcar para a produção de biocarvão. Além disso, busca determinar a capacidade de absorção de CO2 do biocarvão produzido em relação à energia consumida durante sua fabricação, avaliando a eficiência do processo. Para a produção do carvão, inicialmente o bagaço foi seco por 8 horas a 100 graus Celsius na estufa, sendo determinado o rendimento da secagem. Em seguida, o bagaço foi triturado em um moinho de martelos em pedaços de até 1 cm de comprimento e colocado no interior de uma panela de ferro. Logo após, ele foi inserido na múfla para o processo de carbonização por 1 hora a 750 graus Celsius, seguido da etapa de ativação por 2 horas a 850 graus Celsius. Determinou-se então o rendimento da conversão do bagaço em carvão. Após essa etapa, foi realizado o teste de adsorção. Para aumentar a quantidade total de CO2 capturada, estudou-se a regeneração do carvão ativado. Para isso, o carvão foi preparado conforme descrito anteriormente. Em seguida, ele foi submetido a 3 ciclos de adsorção e regeneração para determinar o padrão de queda da capacidade de adsorção. A regeneração foi realizada mantendo o carvão ativado na múfla a 850 graus Celsius por 1 hora. Para determinar a energia gasta nos equipamentos, inicialmente foi necessário determinar a corrente elétrica atuante na estufa e na múfla durante a produção. Para isso, utilizou-se um sensor de corrente SCT-013 associado a um Arduino. Com esses dados, utilizando a equação 1, foi determinada a energia consumida, calculando a área sob o gráfico da potência em função do tempo, com o método numérico apresentado pela equação 2. Para otimizar o processo de secagem, foi realizada uma análise para identificar o tempo mínimo necessário na estufa e, consequentemente, a energia mínima necessária. Assim, 10 amostras de bagaço de cana foram submetidas ao processo de secagem. A diferença de massa das amostras foi analisada em intervalos de tempo com a balança analítica. Além disso, considerou-se a otimização da capacidade de carga dos equipamentos. Então, o volume interno da estufa e da múfla foi medido. Calculou-se também a densidade aparente do bagaço in natura, que será processado na estufa, e do bagaço já seco e triturado, que será utilizado na múfla. Dessa forma, foi determinada a energia final de cada equipamento, considerando a energia mínima necessária e a capacidade máxima do aparelho, a partir da equação 3. Para determinar a absorção de CO2 em relação à energia consumida durante sua fabricação, utilizou-se a equação 4. Para o cálculo, levando em conta a regeneração, utilizou-se a equação 5. Os parâmetros A e B são os coeficientes de reta obtidos no padrão de regeneração do carvão e N representa o número de ciclos de regeneração realizados. A partir do processo de secagem do bagaço de cana, foi obtido o rendimento médio de 49,25%. A etapa de carbonização e ativação do bagaço de cana resultou em um rendimento médio de 22,21%. A média da capacidade de adsorção do carvão produzido foi de 2,61 mmol de CO2 por grama de carvão. No estudo da regeneração do carvão produzido, observou-se uma redução pequena na capacidade de adsorção, de menos 0,1276 mmol de CO2 por grama de carvão por ciclo. Além disso, foi determinado que o carvão poderia ser reutilizado até 20 vezes, quando não absorveria mais CO2. Usando as equações 1 e 2, foram calculadas as quantidades médias de energia gastas na estufa e na múfla. Na análise do tempo mínimo necessário para a secagem, o tempo determinado foi de 1 hora. Assim, foi possível calcular a energia mínima necessária na estufa. Com os volumes dos equipamentos e a densidade aparente do bagaço de cana in natura e do bagaço já seco e triturado, calculou-se a capacidade máxima total de ambos os aparelhos. Em seguida, foi determinada a energia final da estufa e da múfla na produção do carvão e a consumida durante o processo de regeneração. Finalmente, calculou-se a capacidade de absorção do carvão produzido em relação à energia consumida durante a sua produção. O resultado encontrado representa um valor mais de 800% menor do que a emissão brasileira, de 98 gramas de CO2 por kWh.
Ademais, com a regeneração determinou-se a capacidade máxima de 11 ciclos de regeneração, que é mais de 200% superior ao valor obtido sem essa etapa. Esse estudo demonstra que, embora o biocarvão de bagaço de cana-de-açúcar seja promissor para a captura de CO2, são necessárias otimizações na produção para melhorar a eficiência energética e a capacidade de absorção. Gostaria de agradecer à Secusp e ao Instituto Mauá de Tecnologia. Obrigada!